a oração, que nós que servimos a Deus, nós que temos uma comunhão com Deus, eu creio que a oração, ela é a chave de qualquer bênção que nós precisamos. Amém? A oração é a que faz você se aproximar de Deus. Então, uma pessoa que se diz ser evangélico, que se diz que anda no caminho do Senhor e não tem essa comunhão com Deus, fica difícil, irmão, de você receber a bênção sem a oração. Mas a oração, ela se diz ser a chave. Amém? Começa assim dizendo: certo dia, os discípulos de Jesus ficaram maravilhados com a maneira como o mestre orava. Um deles imediatamente pediu-lhe que os ensinasse a orar, assim como João Batista havia ensinado aos seus discípulos. Então os discípulos, eles viam Jesus orando, irmão, e ali eles ficavam meio que admirados, se maravilhavam. Irmão, tudo que Jesus fazia era algo de chamar atenção. Tudo que Jesus fazia era algo de, aos nossos olhos, você vê assim algo diferente. Por quê? Porque Jesus, irmão, ele era, tudo que ele fazia era sobrenatural. Nada que Jesus fazia se tornava natural. Os ensinamentos de Jesus era algo que enlouquecia as pessoas. Os estudiosos, os sacerdotes, os doutores da lei, quando Jesus falava, ali ele já se... Por quê? Porque Jesus, ele era o Filho de Deus e ele tinha toda e tem toda a sabedoria. Amém? E continua: orando de um modo correto, e o que fará a oração ser vitoriosa. Por outro lado, ora, por orar não produz qualquer resultado. A oração só deve ser feita se o objetivo dela for alcançar o sucesso. Esta lição fala sobre a fórmula da oração. A oração que deve ser feita para reverter uma situação considerada insolúvel. Deve existir uma explicação para o fato de uns orarem e obter o que deseja, e outros orem e não conseguem resposta alguma. É na palavra de Deus que vamos encontrar tal resposta. Então toda resposta que você precisa tem que ser baseado na palavra. A nossa oração só vai ter resultado se ela estiver baseado na palavra. Amém? Aí continua: os heróis da fé conheciam os princípios. Olha aí, é a chave. Então por que os heróis da fé eles venciam? Eles tinham ali total sucesso na oração dele, porque eles conheciam os princípios. O que é os princípios? Eles conheciam o que a palavra de Deus declarava para eles, e eles oravam e ali a bênção chegava. Amém? Continua: que fazia as suas orações seres produtivas e operantes. Usava esses princípios, eles venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram as promessas, fechavam a boca dos leões, apagavam a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiravam força, na batalha se esforçavam e puseram em fuga exército dos estrangeiros. Olha quantas coisas, irmão, o herói da fé eles conseguiram. E muitas outras coisas. Por quê? Porque eles oravam baseado no que a palavra de Deus declarava para ele. Continua: que a partir dessa lição não haja mais para você o desânimo de ter lutado e não ter conseguido, de ter orado e não ter obtido resposta. Que o Senhor possa sempre conduzi-lo em triunfo. Diga glória a Deus. Sempre, irmão, Deus vai querer, sempre Deus, nas suas orações, Ele sempre vai querer lhe dar resposta, de imediato. Por que não vem, Otávio? Toda hora que eu oro, não vem resposta. Irmão, a oração, ela sempre tem que ter base bíblica.
sempre tem que ter base. É você orando e sabendo, o Senhor na tua palavra diz isso e diz isso. Então eu me apego. É nisso que Deus quer ouvir de nós. Porque como diz a palavra, irmão, conhecereis a verdade e a verdade vai nos libertar. Não é assim? Conheça a verdade, ela vai te libertar. É você conhecendo a verdade e Deus vai mandar a bênção na nossa vida. Vira a página. Curso Fé, lição 5. Continua dizendo em cima, a oração. A oração é muito importante na nossa vida, como eu tenho falado. Se nós se dizemos de Deus, irmão, e não temos ali um momento para falar com o Pai, como que é um filho, irmão, que não fala com seu pai? Como que é um filho que ele não tem ali a intimidade com seu pai? Porque você sabe que um filho, quanto mais ele se aproxima do pai, mais o pai tem assim aquele apego por ele, sim ou não? Mais o pai tem aquele amor, mais o pai tem aquele desejo de lhe abençoar, desejo de lhe dar presente. Por quê? Porque quanto mais se apega, mais você tem vínculo com ele. E assim é a vontade de Deus, irmão, que cada um de nós cada vez mais fale com ele, tenha esse contato com ele. Só que infelizmente é triste dizer isso. Felizmente tem muitas pessoas, irmão, que se diz e se abre a boca dizendo que é crente, dizendo que é evangélico, e está no chicote, irmão. O inimigo está pegando ele e está dando ali uma surra. Que isso não é para acontecer. Você acha que Deus, o nosso soberano Deus todo criador, se alegra, irmão, de um filho dele dizer que ama a Deus e está no chicote, nas mãos do inimigo, o inimigo fazendo dele ali gato e sapato? Não pode, irmão. Mas porque às vezes acontece falta de oração. Porque, irmão, o crente que ora, irmão, o diabo ele é obrigado a sair. Ele é obrigado a bater retirada. Uma pessoa quando se prostra de joelho e vai orar, buscando a presença de Deus, isso baseado no que está na palavra dele, irmão, não tem como o diabo resistir. Ele tem que bater retirada. Amém? Vamos continuar? Continuando. Por meio dela, achegaremos a Deus para louvá-lo e agradecê-lo os benefícios. Além disso, ele é o recurso que temos nos momentos difíceis, e dela todos os seres humanos faz o uso. Isso é para aquele que ora, aquele que busca, ele tem os recursos de Jesus. Jesus, quando você ora, ele entra com a mão dele para te proteger, para te guardar e te livrar de todo o mal. Amém? Vamos lá, continua. Apesar de tudo, o que a oração é e representa para o cristão, são poucos os que sabem fazê-la. Quando os discípulos de Jesus viram que ele obtinha sucesso em todas as suas orações, chegaram-se a ele e lhe pediram que os ensinasse a orar. Olha aqui, os discípulos, quando via Jesus orando, eles ficaram meio que assim: poxa, como Jesus ele ora bonito, como Jesus faz uma oração, e essa oração de Jesus, ela tem ali os seus efeitos. Então ele diz: vamos pedir para Jesus ensinar. E nós vamos aprender, irmão, nessa lição hoje, como você tem que orar, e aprender a orar com o que está de respeito à palavra de Deus. E ali os discípulos perguntavam: Senhor, nos ensina a orar como o Senhor ora. Irmão, o que é orar? Como que é eu orar com Deus? É falar, não tem outra coisa, é falar. Falar com Deus, irmão, é você entrar na presença dele e dizer: Pai, eu preciso da tua presença, eu preciso que o Senhor me abençoe, eu preciso que o Senhor esteja comigo. Aí você vai glorificando a Ele, exaltando, dizendo: Senhor, tu és muito grande, tu és um Pai soberano. E ali tu começa a falar com Ele, irmão. Sabe, eu costumo dizer, irmão, que o filho, quando o filho entende que ele tem ali a comunhão com o pai, né? Ele tem ali um excesso, liberdade com o pai, vamos dizer assim. Geralmente o filho ele tem mais com a mãe, mas tem filho que já tem mais um lado do pai. E o filho, quando ele tem ali a certeza de que ele tem ali uma pouca intimidade com o pai dele, ele chega para o pai, irmão, e ele vai direto. Ele não tem arruda, ele vai direto.
Eu tiro essa lição assim comigo, assim, ó. Um exemplo aqui para nós. O Andy, quando ele está no colégio, ele é assim, irmão. Ele é bem simples. Ele só liga pra gente ou manda mensagem quando ele quer alguma coisa. O Andy é bem... Ele não é muito assim, sabe, aquele dengo todo, não. Ele é bem muito seco mesmo, vai direto. Aí ele manda mensagem: pai. Aí eu olho assim no trabalho, o Andy, no colégio, irmão. Pai, o senhor tem como me mandar aí R$10 para mim lanchar aqui? Eu disse: meu irmão, olha o que como pede, R$10. Ele não manda nem assim: pai, o senhor está bem no trabalho? Como é que está o senhor aí? O senhor está muito cansado, está suado? Não, irmão, vai direto. Pai, o senhor tem R$10 aí para me mandar para mim lanchar aqui? Aí, irmão, entenda uma coisa, irmão. Olha o que eu trago como lição para mim. Se eu como ser humano, você como ser humano, nós que somos falhos, nós que temos erro, muitos erros mesmo, mas nós sempre queremos se acertar com Cristo Jesus, amém? Nós somos falhos, mas nós queremos sempre estar diante do Pai para Ele nos ensinar, nos capacitar a ser justo. Glória a Deus. Irmão, quando Ele fala isso, dá vontade de eu dizer: não vou mandar não vou. Eu pergunto às vezes, que ele recebe o pé de meu, filho, cadê o teu dinheiro? Ah, pai, não tenho não, pai. Cadê o teu dinheiro, mano? Não tenho não. Aí fica aquela coisa no coração, irmão. Eu mando ou não mando? Mando ou não mando? Aí eu digo: vou mandar. Manda aí, mano, tua chave. Aí eu mando o Pix para ele. Imagina só, irmão, a cena. Se você ora a Deus, você tem ali uma certa comunhão com Ele. Tu pede a Deus para sempre andar de mãos dadas com Ele. E você sempre está ali com Ele, vai para o culto, assiste a reunião, louva Ele. Toda hora que você tem ali dedicada uns minutinhos, você agradece a Ele pelo pão de cada dia, por tudo. Aí você está precisando de uma bênção, irmão. Aí você vai ali, clama a Ele: Pai, eu preciso disso. Senhor, eu estou precisando disso urgentemente. Aí tu imagina só a cena. É como se fosse um filho teu, irmão, te pedindo. Se você tem, como é que tu não dá, irmão? Quando você não tem, você fica com o coração partido. Meu filho, eu não tenho. Mas você diz: não tem, mas você não tem. Agora imagina só a cena. Deus, Ele tem o que você precisa, irmão. Sim ou não? Ele tem o que você necessita. Ele pode te dar o que tu precisa. Como é que Ele não vai te dar, irmão? Quando você ora, amém, igreja? Presta atenção, irmão, quando você ora a Deus e você clama a Ele, não tem como não vir resposta. A resposta pode demorar, mas ela vai chegar no nome de Jesus, amém? E aí eu vou, e o coração fica quebrantado, eu mando, irmão. Pega, mano, vai. Come aí o que tu quer, aí a pipoca, o xilito, sei lá o quê. Por quê? Porque o irmão é pai. Às vezes, não é nem porque ele mereça, que às vezes ele não está merecendo. Tem hora que ele me chateia, que às vezes não está merecendo. Mas aí, como a gente é pai, e você tem, aí você pede: poxa, eu vou mandar. Porque se ele pede é porque ele está precisando, sim ou não? Está vendo um coleguinha merendando, outro acolá, ali, e ele não tem. Aí o que ele se faz? Vou pedir meu pai. Amém? Quando você está sentindo a dor, o que tu pede? Vou pedir a Deus: Senhor, me cura. Senhor, me liberta. Senhor, me ajuda, que eu estou passando um vale. Amém? É assim, irmão. Mas não deixe de orar. Continue orando. Isso é para nós se fortalecer, irmão. Onde nós paramos aqui? Certamente? Obrigado. Existe uma maneira correta de fazer o que Deus considera: a oração. Os heróis da fé sabiam fazê-lo. Por isso venceram de novo o reino, praticaram a justiça, alcançaram as promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram e puseram em fuga exército de estrangeiros. Sim, tudo isso e muitos mais conseguiram, porque saiba fazer aquilo que pelo Senhor é considerado oração. A oração, irmão, não é só blá 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 blá, não. Ela tem que estar baseada na palavra. Tem que ter base. Porque se tiver base, Deus vai e olha: meu filho está perto de mim.
Meu filho me conhece. Meu filho sabe que tem direito. Então, é com base na palavra. Porque se não for com base na palavra, irmão, o diabo ele ri de nós. O diabo ele faz... olha aí o doidinho pedindo a Deus, se ele anda todo atrapalhado. Olha o bichinho pedindo a Deus, se ele anda mais do meu lado do que do lado do Pai. Entendeu como é que é a história, irmão? Por isso que Jesus, por 3 vezes, ele foi base na palavra. Satanás diz: transforma o pão e come, se tu é o filho de Deus. Jesus disse: olha, nem só do pão viverá o homem, mas sim de toda palavra de Deus. Amém? Continua. E você já sabe fazer a oração que move a mão do Senhor e faz como que o poder celestial opere em seu favor. Ele faz uma pergunta: será que você já aprendeu a fazer uma oração que move a mão de Deus? A Bíblia diz que Deus não está de ouvido tampado e nem da mão encolhida. Lá em Isaías, ele diz que o ouvido do Senhor sempre está aberto para ouvir os filhos dele. Amém? Sempre está aberto, estampado. Então será que a tua oração não está passando desse teto? Talvez você se pergunte: poxa, por que a minha oração, eu oro e nada acontece? Será que tem alguma coisa errada? Será que a minha oração é diferente da oração do meu irmão do meu lado? E a mão do Senhor não está encolhida, ela sempre está aberta. Para quê, Otávio? Para me proteger toda hora do mal. Amém? Toda hora Ele está te livrando do acidente, livrando da bala perdida, do atropelamento, do homem sanguinário, do ladrão, de toda obra do mal. Sempre Deus está de mão aberta. Aí eu tenho que fazer a oração da fé, que faça com que Deus esteja com a mão sempre estendida diante da minha vida. Amém? E continua. Muita coisa boa esperando por você. Aprenda a fazer a oração da fé e passe a desfrutar do melhor dessa vida. Não vamos nesta lição estudar todos os tipos de oração, mas a forma da oração que devemos fazer para vencer os males. Existe tal fórmula? Sim, a resposta está aí, ó. Então não vamos aprender todas as orações, mas existe tal forma? A Bíblia, ele diz que sim. Então vamos, no livro do Isaías, capítulo 43, versículo 26, está escrito, olha lá. Irmão, eu gosto muito desse texto, ó irmão. Ele diz assim: procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente, apresenta as tuas razões, para que te possa te justificar. Você pode perguntar: Otávio, então Deus ele é esquecido, Ele está me mandando eu procuro lembrar-me. Deus, irmão, Ele nunca esquece do que você precisa. Deus, Ele nunca esquece daquilo que tu tem orado, que tu tem pedido em oração. Ele nunca esqueceu. Senhor, transforma meu marido. Jesus, transforma meu filho. Ele tem ouvido, Ele não esqueceu. Mas Ele fala: lembra, procura lembrar-me, procura me lembrar. É você lembrar, irmão, que diante da tua batalha, você não está só. Diante da tua dificuldade, você não vai entrar em juízo sozinho. Você tem um Deus que Ele vai entrar contigo de mão dada. Sabe aquele momento que tu vai ser julgado pelo juiz, e aí você vai entrando ali no fórum, sozinho, sem ninguém, e o outro está com 4, 5, 6 advogados, e você vai entrando sozinho. Às vezes, irmão, muitas das vezes, você é justo. Diante da situação, você é justo. E devido àquela pessoa ter vários advogados, eles, às vezes, você sai como injustiçado, e ele sai como justo. Só que aqui, Deus diz: procura lembrar-me, e entraremos em juízo juntamente. Jesus está dizendo assim: meu filho, na hora da tua precisão, na hora da tua batalha, me chama, que eu vou contigo. Eu entro contigo nessa batalha. Irmão, uma coisa é você entrar numa batalha espiritual sozinho, outra coisa é você entrar com Jesus. Aí pode ter certeza que a vitória já é certa, no nome de Jesus. Amém? Aí continua. Temos nessa declaração de Isaías a fórmula da oração que nós farás vitorioso. É com base nesse livro de Isaías
que ele diz, pronto, aqui é um livro base para você entrar em oração e ter ele como chave. Chave de quê? Ele diz, procura lembrar-me. O segundo, ele diz, entraremos em juízo juntamente. E o terceiro, apresenta as tuas razões para que eu possa te justificar. Isso é Deus, irmão. Porque o diabo, ele sempre vai trazer mentira, ele sempre vai trazer algo para você ser condenado. Ele sempre vai te mostrar que você sempre é um derrotado. Ele sempre vai querer mostrar que você sempre é um relaxado, você sempre é um pecador. Mas só que pelo sangue de Jesus, nós já fomos lavrados. Amém? Pelo sangue dele, nós já fomos livres para entrar no reino do Santo dos Santos. E aqui o primeiro ele diz, leia aí para mim, procura lembrar-me. Primeiro, procura lembrar-me. Vamos entender isso aqui, irmão. Ao entrarmos na presença do Senhor, devemos fazê-lo. Saber que estamos ali porque somos seus filhos. Dá uma pausazinha. Lembra do que eu falei do Andy? Por que ele entra assim com toda a autoridade, com ousadia? Porque ele sabe que é filho. Tu acha que se ele não fosse nem um conhecido meu, ele ia ligar? Ei, Otávio, manda 10 reais aí pra mim, comprar uma merenda? Tu acha que ele ia fazer isso, irmão? Não, mas como ele se sente ser filho, ele já se sente que tem o quê? Que tem ali a parte dele. Então ele diz, não tem outro, eu vou ligar pro pai. Por que ele não liga pra mãe? Pergunta a ela. Ela responde, por que ele não liga pra mãe? Aí é com ela. Mas se ele tivesse aqui, ele ia responder. Mas não, ele liga pro pai, pai, manda 10, que eu quero lanchar aqui. Eu fico com aquilo, mas vontade de não mandar, mas manda. Então por que Deus está falando aqui para nós? Meu filho, quando tu entrar na minha presença, não entra como um qualquer não, entra como filho. Entra como filho, porque tu tem direito da bênção, amém? Você tem direito, irmão. Não é para entrar, oh meu Deus, será que Deus vai me ouvir? Será que Ele quer? Querer Ele quer. Ele já fez. Tudo que você precisa, Ele já fez na cruz do Calvário. Amém? Aí ele diz, ó, continua. Porque a palavra dele nos garante o quê? A bênção. E porque acreditamos que Ele é poderoso para nos conceder a graça. Se quisermos ser atendidos em nossa petição, temos de entrar em sua santa presença, lembrando de todo o que a sua palavra promete e garante, pertencemos. Nós temos que entrar na certeza, irmão. Como assim? Como a palavra dele nos garante. Eu vou falar algo aqui, irmão, que é bem delicado. Isso hoje está, como é que eu posso falar? Hoje está muito assim, criticado, irmão. Nessas redes sociais, no TikTok, em tudo, tem muita crítica, mas eu vou falar. Como é que eu posso fazer uma oração para Deus baseado na palavra? Vamos lá em Malaquias capítulo 3. O que fala? Em que me roubaste? Eu digo, roubaste no dízimo, né? Deus fala. Irmão, eu sou tão assim, fiel a Deus, eu digo isso com todo o coração aberto mesmo. Não nego não. Até em algumas gorjetas que a gente recebe na empresa, de algum cliente, alguma coisa, eu devolvo o meu dízimo. Amém? E às vezes eu ainda tiro uma oferta. Na gorjeta ali, é R$2, é 5, é 3. Eu tiro o meu dízimo. Otávio, 10 centavos vai fazer diferença? Se vai fazer, eu não sei, irmão. Eu sei que eu tiro. Amém? Eu tiro. É 10 centavos, é R$2, é 20 centavos. Eu tiro. Às vezes eu dou até mais. Mas assim, eu estou passando, vamos supor que eu esteja passando, mas não estou passando não, irmão. E nem vou passar em nome de Jesus. Passando uma luta financeira. Isso é só um exemplo, viu, irmão? E eu estou ali passando luta financeira. Como é que eu vou pegar como base para me orar? Eu vou entrar na presença do Senhor e dizer: Senhor, eu sou fiel a Ti. O Senhor sabe meu coração. O Senhor sabe que eu sou fiel a Ti no pouco. E se o Senhor colocar no muito, eu vou ser também. Aí para onde é que eu vou? Para a palavra. Tua palavra diz, meu Deus, que o Senhor, aquele que é fiel a Ti, Ele repreende o devorador.
E o Senhor diz também que abrirá janelas do céu e derramará a bênção na minha vida. Então, Senhor, eu quero minha bênção. Eu não aceito passar por esse momento. Eu não aceito passar por esse negócio tão difícil. É assim que eu tenho que orar, irmão. Por quê? Porque eu sou fiel a Ele e eu estou indo o quê? Com a base na palavra. Amém? Isso vai servir para a saúde. Isso vai servir para o relacionamento íntimo do casal. Isso todos têm base bíblica, irmão. Todas. Por isso que aqui quando ele fala no início, ele fala assim, ó. Antes de Isaías, ele diz, ó, não vamos nesta lição estudar todos os tipos de oração, porque são várias, mas essa aqui é a base. Amém? Vamos continuar. E nós paramos aonde, irmão? Alguém? Porque a palavra? Porque a palavra dele nos garante a bênção? É aí? E porque acreditamos que Ele é poderoso para nos conceder a graça. Se quisermos sermos atendidos em nossa petição, temos de entender a sua santa presença, lembrando de tudo o que a sua palavra promete e garante pertence-nos. Alguém poderá perguntar se Deus é esquecido. Olha como eu falei no início. Porque ele fala, procura lembrar, né? Poderá lembrar o fato de que, se ele é onisciente, sabemos tudo, sabe tudo, e por isso não precisamos lembrá-lo. Ainda poderá argumentar que o próprio Senhor Jesus ensinou que o Pai sabe do que precisamos, antes de lhe pedirmos a bênção, pois foi assim que Cristo ensinou. Como está escrito lá em Mateus capítulo 6, o versículo 8, só a parte B. Porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhes pedimos. Então Deus, ele já sabe aquilo que você vai pedir a Ele, irmão. Antes de tu pedir, Ele já sabe. Mas aí o que Ele precisa? Lembra. Otávio, sempre eu estou lembrando a Ele. Continua lembrando. Amém? Uma hora vai chegar. Continua. Não que o Senhor tenha esses ou quais outros problemas, nem que exista contrações na Bíblia Sagrada. O que realmente Ele quer dizer por lembrar-me, e que quando vamos orar, nem sempre estamos desligados dos assuntos materiais ou que nos cercam. Dá uma pausazinha. Essa é a grande verdade, irmão. Quando eu falei aqui no início que por que às vezes nós estamos orando e não está passando do teto? Olha aqui o que está falando para nós. Sabe, muitas vezes, irmão, nós entramos na presença de Deus e a nossa mente está distante de Deus. Nós não conseguimos nem se conectar com Ele. Nós não conseguimos nem, na verdade, nem raciocinar. A gente está tão cansado às vezes, tão ali preocupado com conta, com as coisas desse mundo, com algo que vai fazer amanhã, e agora no momento a gente está distante, assim, voando. E aí Deus não responde. Ele não responde. Otávio, por que não responde? Se Ele sabe a minha necessidade. Ele está dizendo, meu filho, procura lembrar-me. Procura me lembrar daquilo que tu precisa. Mas para isso tu tem que ter base. Então às vezes, irmão, está tão distante mesmo, que a gente vem às vezes à força para a igreja. Às vezes você vem empurrado, às vezes você vem porque alguém lhe chamou, e aí nesse momento você vem, e você sabe em teu coração que tu precisa da bênção, você precisa de algo que está te incomodando, e você ora, Senhor, me abençoa, mas aquela oração tão que não passa mesmo do teto, irmão, e não consegue vencer, e você não tem êxito ali, porque você diz, poxa, por que um conta milagre, outro conta outra bênção, outro conta isso, e eu não conto nada? Por isso que eu falei, alguma coisa, será que não está errado? Otávio, eu não ando em pecado. Não é pecado. Às vezes é como você está se aproximando do Pai. Amém? Você tem que chegar com Ele como que nós aprendemos? Como filho. Assim você vai ter êxito. Você tem que chegar com ousadia na presença dEle. Senhor, eu sou teu filho.
Eu sou teu filho. Então, meu Deus, eu necessito disso aqui, eu necessito daquilo, da minha bênção. Amém? Vamos continuar. E diz assim: muitas vezes encontramos-nos tão rodeados pelos problemas que não nos conseguimos concentrar, ficar ligados em Deus. A nossa oração fica vazia e destruída de fé, poder e autoridade. E por conseguinte, não recebemos o que pedimos ou determinamos. Quando começamos a orar, lembrando o nosso Senhor acerca das suas promessas, estando na verdade fazendo um grande bem a nós mesmos e não propriamente lembrando o nosso Deus, estamos como que escovando o nosso espírito, lustrando a nossa verdadeira pessoa, o nosso espírito. Ao lembrar o Senhor de tudo aquilo que nós conhecemos e cremos em sua palavra, estamos verdadeiramente de novo, ou pela primeira vez, dando ouvido à palavra de Deus, sabendo que por dar ouvido a ela, que a fé vem ao nosso coração. Então, estamos fazendo um bem infinitamente maior à nossa pessoa. Amém, irmão? Então é assim, quando você dá ouvido à palavra de Deus, você está fazendo um bem para você mesmo. Quando você dá ouvido à voz de Deus, você está fazendo bem para você mesmo. Você está fazendo o quê? Se enchendo de fé. E a palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, como é que eu vou orar a Deus e vou querer resposta se eu não tenho fé? Se eu não tenho a palavra no meu coração? É impossível, né, irmão? Por isso que tem, como eu tenho falado, por isso que infelizmente tem muitas pessoas, irmão, que estão sofrendo, passando luta amarga, porque a palavra que é para estar no coração está distante. A palavra de Deus que é para estar gravada no coração dele, ela está longe dele. Então, quando ele ora, é somente palavras dele, e Deus vai ouvir, pode até ouvir, mas não vai ter resposta. O diabo ele vai segurar, irmão. Amém? Continua. Onde? Em quem? Vamos lá, obrigado. Quem usa esse método sabe que isso é verdade, pois o Todo-Poderoso não precisa de pessoas que o lembre de que ele deve ficar ciente de que nos havia prometido aquela bênção, Não precisa lembrar o Senhor, irmão, mas nós precisamos sempre estar coladinho com ele. Amém? Não precisa, irmão, vou ser bem sincero, não precisa nem a gente estar sempre lembrando a Deus. Quando você anda na vontade dele, quando você obedece a Deus, é ele próprio quem se achega até nós. Amém? E tudo o que você precisa vai chegar na sua casa, vai chegar na sua vida, em nome de Jesus. Como assim? Irmão, é como você tem um filho, você tem dois. Um é mais distante, outro é mais próximo. E sempre, irmão, aquele está próximo, sempre aquele está para lhe ajudar, sempre ele faz algo que aos teus olhos te agrada. Irmão, não tem como você não abençoar essa pessoa. Se ele chegar para você e dizer assim: pai, paga um curso para mim, você vai fazer todo esforço de pagar, irmão. Por quê? Porque ele é aquela pessoa que está sempre próximo. Imagina você próximo de Deus, um pai, que ele diz que nós que somos pai, quando o filho pede um pão, nós vamos dar uma pedra. Se o teu filho pede um peixe, você vai dar uma serpente. Aí ele diz: imagina eu que sou Deus. Amém? Então, irmão, Deus, ele tem o melhor para nós. Muitas vezes é nós que viramos as costas para ele, mas ele sempre vai estar de braço assim, aberto para te receber. Na hora que você disser assim: pai, eu quero um abraço do Senhor, pronto, ele te abraça, irmão. E quando Jesus te abraça, o diabo ele não toca. Amém? Ele não pode, ele não tem moral de tocar. Continua. Segundo, o que ele fala? Entremos em juízo juntamente. É como eu te falei,
Jesus hoje ele é o quê? É o nosso advogado, sim ou não? Junto ao Pai. Então, se tu vai entrar numa batalha espiritual, entenda uma coisa, irmão. Aqui nós vamos entrar para o mundo espiritual. Mas se você vai analisar direitinho comigo, se você vai entrar, como eu disse, no julgamento, e você vai ali com o advogado ele vai contigo para quê? Para tu ganhar a causa, sim ou não? Só que você vai naquela ainda, poxa, será que esse advogado não vai querer me enganar? Será que esse advogado não vai querer só ganhar meu dinheiro? Principalmente quando se trata de advogado trabalhista, né? Aí você fica pensando, poxa, esse cara quer só ganhar meu dinheiro. E esse aqui não, irmão. Esse aqui não está precisando do teu dinheiro, não. Esse aqui ele diz assim, eu vou entrar contigo. E se tu entrar comigo, a vitória já é tua. Amém? Não tem como não ter vitória, irmão. Vamos lá. A oração é um julgamento, uma batalha, uma guerra. Ao entrarmos em oração, devemos fazê-lo lembrar que estamos verdadeiramente fazendo isso para decidir uma situação. Deus diz que devemos entrar em juízo. Não há quem entre em juízo de qualquer maneira, irmão. Então é por isso que lá no Procura Lembrar, ele fala, muitas vezes você vem até a minha casa, mas você fica pensando na conta que tu vai pagar, você fica pensando no teu filho que ficou em casa, você fica pensando no teu trabalho que tu saiu agora há pouco. Ele diz, procura lembrar. Mas aqui ele está dizendo, você não entra em algum lugar em juízo de qualquer jeito. Você tem que entrar com o quê? Com ousadia e entrar de mão dadas com ele. Amém? Você não vai entrar sozinho, você está entrando com ele. Vamos continuar? Devemos entrar na batalha de qualquer maneira. Isso, vamos lá, continua. Se levamos alguém a juízo, ou somos levados por alguém, devemos preparar-nos para a batalha. Certamente, o nosso adversário usará todos os meios e métodos para obter vitórias sobre nós. Irmão, isso é na vida real e na vida espiritual. Se você fez algo que o teu inimigo está com raiva de você, ele vai fazer de tudo para você ser o culpado. E Satanás, esse é que acusa mesmo. Esse que sempre vai levar você ao Pai e dizer, errou, então deixa eu entrar na vida dele. Pecou, deixa eu entrar. Só que Deus fica olhando. E se você entra no teu quarto, irmão, eu sei que nós somos falhos, eu sei que nós estamos a qualquer hora a falhar e errar mesmo. Nós somos seres humanos. Mas se você errou e entra no seu quarto e ora a Deus, e Deus te escuta e diz, Senhor, eu quero entrar contigo nesse juízo, junto contigo, em batalha, o diabo ele é obrigado a sair. Amém? E Deus vai te perdoar, porque ele é Jesus, ele é o nosso advogado hoje. Entenda bem, irmão, hoje ele é o teu advogado, daqui uns dias ele passa a ser o teu juiz. Amém? E a Bíblia diz que quando ele é juiz, a palavra de Deus não muda. Naquele momento ele vai ter que julgar a tua causa. Fez o que é certo, está do lado dele. Fez algo de errado, apartai-vos de mim. É assim que ele vai falar. Vamos continuar? Batalha, onde eu parei. Nem sempre, ótimo. Nem sempre quem tem direito é quem ganha. Olha aí. Mas sim, quem consegue prova a sua inocência ou razão. Precisamos então prepararmos para entrar em juízo. E isso nos leva de volta ao primeiro passo, que é o de lembrarmos ao nosso Deus. Vira a página aí, irmão. Eu vou tomar uma água. Amém? Tá dando para você entender, irmão? Tá dando? Tô indo muito rápido? Não, né? Mas tem que correr, irmão. Pois vamos lá. Deixa eu ver se eu virei a página certa.
Que lembra o nosso Deus, isso mesmo. Continua. Após termos lembrado o Senhor, devemos entrar juntamente com Ele em juízo. Não podemos ir sozinho, tampouco pedir a Deus que Ele vá por nós. Dá uma pausazinha aí. Dá uma pausazinha aí. Agora eu vou começar a marcar, irmão, para mim não me perder. Presta atenção aqui, irmão. Aqui está dizendo que não entramos nós sozinhos, mas também não colocamos Deus na frente. Pai, vai lá, resolve. Vai lá pro Senhor, resolve lá por mim. Aí sabe como é aquele filho? Que ele é bem, tiradinho. Faz uma traquinação lá no meio da rua. Aí lá vem ele pra dentro de casa. Aí pai, tem uma ali chamando o senhor. Tem a mãe do fulano chamando o senhor. Por quê? Ele fez algo de errado e manda o pai ir resolver. Só que aquele diz, não vai sozinho. E nem tão pouco manda Deus. O que eu tenho que fazer? É ir com ele. Amém? Quando você vai entrar numa batalha espiritual, irmão, nunca entre sozinho. Porque se você entrar sozinho, pode acontecer o que aconteceu com aqueles jovens que viram Paulo expulsando demônio. E eles viam Paulo e diziam, eu sei também, deixa que eu sei. Com a próxima oportunidade que eles tiveram, ele foi lá e fizeram o que Paulo estava fazendo. Deu tudo errado, irmão. Por quê? Porque eles não entraram naquela batalha com Jesus. Eles usaram o nome de quê? De Paulo e de Jesus. Ele diz, nós também te expulsamos em nome de Jesus que Paulo prega. Satanás olha para ele e diz, eu conheço quem é Paulo. E eu conheço também quem é Jesus. E tu quem é? E tu quem é? Aí toma um chicote. Assim somos nós, irmão. Não vá uma pessoa endemoniada você entrar naquilo achando que tu é o bambambam, que vai dar errado. Pode dar errado. Entre com Jesus. Entra naquela batalha e chama Jesus. Entra comigo agora. Porque agora não é só eu. É eu e o Senhor. Amém? Vamos continuar. Quer saber se eu me perco agora, irmão? Ele disse que temos de ir juntamente. A batalha é nossa e não do Senhor. E temos que fazer ela a nossa defesa e o nosso ataque. Sabe como é isso aqui, irmão? Deus, como é que Ele é o nosso defesa e o nosso ataque? Deus, Ele fala que Ele é o nosso escudo, sim ou não? E a palavra dEle é o ataque. Jesus, quando Ele estava sendo atacado por Satanás, Ele usava o quê? A mão, a palavra. Amém? E em 3 vezes Satanás teve que bater retirada. Resistiu 2, na terceira ele foi embora. Assim é com nós. Se você usar a palavra, Deus, Ele é o nosso escudo. E a palavra dEle é o nosso ataque. Vamos continuar. Isso é certeza de quê? De vitória. Se você entrar com Ele, irmão, não tem como dar errado. Não tem. Você vai entrar já é declarando, a vitória já é minha. Amém? Vamos continuar. Quando e onde foi registrado que Deus tem perdido uma só batalha? Até hoje, não tenho ouvido falar, irmão, que Deus perdeu alguma batalha. Porque Ele diz que Ele é o Deus dos exércitos. Amém? Isso é simplesmente impossível de acontecer. Entre juntamente com o Senhor em julgamento. É encontrar aquela promessa ou declarar que ela faz a respeito da nossa posição diante de determinada situação e então determinadamente iniciar a oração, especificando o motivo dela, logicamente usando o nome de Jesus. Sempre que for orar, irmão, tem que usar esse nome, sempre, irmão. Por que tem que usar o nome de Jesus? Porque Ele diz, irmão, que é pelo nome dEle que o Pai vai te abençoar. É o nome dEle quem vai te fazer levar você à vitória. É o nome dEle quem vai fazer o quê? Você entrar no céu. Amém? É o nome dEle. Ele diz que pelo nome dEle nós temos tudo. Então quando eu vou entrar numa batalha espiritual, tem que usar o quê? O nome de Jesus. Toda hora, irmão. Antes de fazer qualquer oração, coloca o nome dele, Jesus. Porque foi dado todo o poder.
no céu, na terra e debaixo da terra. Esse nome é sobre todo nome, irmão. Não há classe de demônio, irmão, não há legião de demônio que ele não caia por terra quando fala nesse nome. Não tem. Não tem Pai do Santo no mundo, irmão, que ele se firme em pé se colocar o nome de Jesus. Eu lembro uma vez, o mestre Camelo falava que ele, quando era jovem, irmão, ele ia, terminava o culto, aí ele ia para um terreiro de macumba. Ele ia mais 2 obreiros. Aí ficava lá, ouvindo dentro do terreiro. E o pai de santo ficava bravo ali, irmão, balançando para um lado e outro. E o caboclo não descia de jeito nenhum. E ele dizia, alguma coisa tem errada. Por quê, irmão? Porque lá tinha a luz que representava. Amém? Jesus, irmão. Vamos continuar. Lançando nós contra o adversário, exigindo que Satanás e tudo que é dele saia da nossa vida, família e propriedade. No nome de Jesus, toda obra do mal tem que bater retirada. Vamos terceiro. Apresenta as tuas razões. Depois de termos lembrado o Senhor acerca do que somos e do que sabemos ser nosso direito, e de termos entrado juntamente com Ele em juízo, precisamos apresentar nossas razões. Isso significa fazer o mesmo que fazemos os advogados quando estão defendendo alguém. Devemos conhecer o direito que a palavra de Deus declara em nós. Dá uma pausazinha. O advogado, quando ele vai entrar numa causa, irmão, ele vai como? Ele vai perante a lei. Sim ou não? Porque ele conhece as leis, então ele vai pela lei. A lei diz isso, e isso, e isso. E o crente, como é que ele entra na batalha espiritual? Conhecendo a palavra. Amém? Por que se eu não conhecer a palavra, irmão, não vou vencer a batalha de jeito nenhum. Eu posso pedir a Deus, Senhor, entra comigo, mas eu não conheço a palavra. Se fosse assim, irmão, desculpa eu dizer isso, mas se fosse assim, qualquer um ímpio, ele expulsava um demônio. Qualquer um ímpio expulsava o demônio. Eu sei que nós estamos ao vivo aqui, talvez pode até ser que vá dar problema, mas eu vou falar. Irmão, lá no meu interior, chegou uma pessoa, eu não tinha entendimento, né? Era católico, toda quinta e domingo eu estava na igreja, católico. Eu ainda passei até pelo aquele, não sei nem como é que fala, irmão, passei coroinha, que fica ali de lado com o padre, balançando o sininho. Eu estudei para ser aquilo ali, coroinha de padre. E aí, eu lembro que entrou uma jovem, e ela entrou na igreja na hora da palavra do padre. E essa jovem, ela estava meio que assim, eu não sei se ela poderia estar embriagada, mas não era tanto embriagada. Ela estava como que fosse assim, ensombriada com algum demônio, alguma coisa, irmão. E aí o povo ficava olhando e aquela jovem falando assim umas palavras que a gente via que não era a voz dela. Por isso que eu achei estranho. Sabe o que o padre fez? Ele chamou a polícia. E a polícia saiu levando aquela moça, os gritos no meio da rua. E eu achei que isso ali, irmão, não era daquela jovem estar naquela situação porque ela queria. Eu acho que isso ali era algo maligno. Ela estava talvez ensombriada com um demônio. E ali o padre não tem, né? Eles não têm esse costume de expulsar demônio. E aí levou, a polícia arrastou e levou, irmão. Por isso que eu digo, então se não for pela palavra de Deus, se não for por Jesus, como é que você vai expulsar um demônio se você não estiver junto com Jesus? Você não expulsa, irmão. Se fosse assim, tão fácil, qualquer um lá fora eles expulsavam um demônio. Pessoa endemoniada. Outro caso que eu vi com os meus olhos. Uma moça que ela se sombriou na casa dela, irmão, diante de Deus. A porta dela era veneziana e era duas bandas. Essa mulher entrou 3 homens. Um dos meus tios entrou lá dentro para segurar essa mulher. Essa mulher estava quebrando tudo dentro de casa. Tudo. E ela não era fortuna, ela não lutava jiu-jitsu, não fazia nada disso. Aí teve uma senhora que ela recebia guia, recebia essas coisas. E ela foi até lá e não conseguiu tirar.
E os meus tios, um dos meus tios, entraram lá e ainda se agarraram com essa mulher. E eu sei que ela rebolou um para um lado para o outro, saiu até sangue de um deles. Mulher com muita força, irmão, com muita força. E nenhum homem conseguiu tirar. E nessa mulher que veio, que mexia com esse tipo de coisa, conseguiu tirar. Quem te tirou? Uma igreja bem pequenininha, irmão, que existia lá no meu interior, bem pequenininha, acho que tinha uns 8, 6 membros. O pastor, chamaram o nome dele até Bião. Olha o nome do pastor, Bião. Um homem dessa altura aqui, um negão bem altão, Bião. Rapaz, esse homem foi olhar, aquilo eu nunca tinha visto na minha vida, irmão. O homem foi olhar, ele deu a ordem, amarrada em nome de Jesus. A mulher ficou lá no chão, os gritos, irmão, os gritos. Essa mulher, essa porta veneziana, ela arrancou com a mão dela, irmão, arrancou assim, com a mão dela, uma força que eu nunca vi na minha vida. E no nome de Jesus, aquela mulher se prostrou no chão, irmão. E ele expulsou o demônio que estava naquela mulher. A mulher ficou calma, calma, calma. Todo mundo na rua assim ficou assim um pânico, porque ninguém nunca tinha visto aquilo. Então, irmão, em tudo que você precisar, use o nome de Jesus. Use esse nome, irmão, porque esse nome ele tem poder. Amém? Vamos continuar. Diante do tribunal, isso, né? Não é aí? Diante do Tribunal Supremo do Universo, que é a própria palavra. Temos que entrar mais com a palavra. Vamos lá. Ergue a nossa voz e não aceita qualquer veredito. Irmão, isso aqui, o que é isso aqui? Eu até pesquisei para me saber o que é veredito. O que significa, Otávio, isso? Significa, sabe o que, irmão? É acerca de processo submetido a um julgamento. Então, quando você entra na presença de Deus, quando você entra com Jesus e conhece a palavra, é como se fosse um julgamento. Então, esse julgamento já é vitorioso. Amém? Vamos lá. A não ser aquele que determinamos. Durante esse momento, devemos ficar bem acordado e atento, pois o inimigo vai tentar de todas as formas ludibriar-nos. Aí o que mais? Às vezes ele segue de mansinho, surge de mansinho, tentando passar-se pelo Senhor. Ele inicia que nós não somos dignos de receber a bênção, como se elas não fossem dadas por merecimento. Irmão, nós não merecemos nada, amém? Mas pelo sangue de Jesus nós já fomos sarados. Glória a Deus. Pelo sangue de Jesus nós já fomos libertos, irmão. Então o inimigo ele sempre vai fazer isso. Você não é merecedor, você não tem direito, mas pelo sangue de Jesus nós já temos. Amém? Se não conhecemos os meios pelos quais eles nos são concedidos pela graça e mediante a fé, nós podemos ser convencidos de que realmente não merecemos coisas alguma e ainda teremos pedido tudo. Como o demônio gosta de nos ver vivendo na ignorância, tá vendo? O que é ignorância? É a falta de conhecimento, sendo preguiçosos nos assuntos espirituais e não aprendemos aquilo que é nosso quê? Direito. Somos assim, só assim ele pode, na hora da nossa oração, julgamento, apresenta suas desculpas esfarrapadas e engana-nos. Muitas vezes Satanás traz à memória um pecado que cometemos há muito tempo, do qual já nos arrependemos e que nem mais existe na memória do Senhor. Mas por não estamos afiados na palavra, esquecemos-nos de que pecado confessado é pecado inexistente, e então colocamos-nos a confessá-lo de novo. Assumimos uma posição de responsáveis por algo que já nem mais existe. Veja bem a importância de conhecer os seus direitos.
pois quem não os conhece será facilmente enganado pelo maligno. Ela não dará condições de apresentar suas razões, e assim não conseguirá pleitear a sua causa, perdendo consequentemente a batalha. Lembre-te da terceira lição desse estudo, na qual vimos que direito não reclamamos, o direito é inexistente. Reclamado, né? Direito não reclamado é direito não existente. Você tem direito à bênção. O Senhor Jesus já venceu o diabo por você. Já levou as suas doenças para que você não tivesse de levá-lo. A Bíblia garante que você é mais do que o que, igreja? Vencedor. Mas se não conhecer as declarações da Bíblia, quem fala da sua posição diante de Deus, você não poderá apresentá-lo no julgamento e certamente ficará sem receber o cumprimento dela. Quando estamos cientes dos nossos direitos, não pelo que desejamos, mas unicamente pelo que a palavra de Deus afirma, podemos estar certo de que aquilo que a Bíblia diz ser nosso é o que temos. O Todo-Poderoso não pôs declaração na Escritura só para enfeitá-lo. Elas foram escritas para que pudéssemos ter vida, e vida em abundância. Está lá em João 10:10, né, irmão? Ele morreu para que nós tenhamos vida, e vida em abundância. Não é para você ter uma vida de fracasso. Eu sei, irmão, que altos e baixos vai vir. Problemas vão se levantar. Dificuldade, elas vão acontecer. Ele não mentiu para nós quando ele fala que no mundo haverá as aflições. Mas ele continua dizendo, se você tiver bom ânimo, você vai vencer. Amém? Assim como eu venci, você também vai vencer no nome de Jesus. Quarto e último passo. Quarto e último. Para que te possa justificar. Vamos lá. Deus não quer que brinquemos de oração nem que sejamos derrotados a orar. Então, irmão, quando nós formos orar, você tem que entrar com ousadia. Você tem que entrar com o nome de Jesus e com ousadia, para que você não seja um crente derrotado. Na hora da sua oração não ter efeito. Amém? A vontade de Deus é que toda oração de cada um de vocês seja atendida, irmão. A oração de vocês, de todos nós, Ele envia o anjo para te entregar, assim como Ele enviou para Daniel. Amém? Vamos nós. Deus, não, já lemos. Outro, o propósito da oração é ser justificado, o que na linguagem bíblica significa termos vitória na oração. Somos mesmo alguém que desconhece a sua posição em Cristo e os seus direitos na presença de Deus. Fracassa nas batalhas espirituais, tanto pelas bênçãos espirituais quanto pelas físicas ou materiais. Justificação é um termo próprio da justiça, que significa não somente absolver, mas também declarar alguém justo, como se ele jamais houvesse errado em toda a sua vida. Dá uma pausazinha aí, irmão, bem rapidinho. O que eu entendo com isso aqui? Quando você diz assim, para que possa me justificar. Presta atenção. No terceiro passo, o inimigo ele sempre vai dizer que você é fracassado. No terceiro passo, o inimigo sempre vai dizer que você não é merecedor da bênção. Ele sempre vai dizer que você é um pecador. Ele sempre vai te apontar. Só que aqui, nesse último passo, Jesus, por isso que ele disse, deixa que eu entre contigo em juízo. Por quê? Porque o Satanás ele vai te apontar. Só que Jesus disse, ele é justo. Por que ele é justo? Porque pelo o preço que ele devia, eu paguei. Amém? Jesus vai dizer para Satanás assim, irmão, quando tu entrar em oração, ó. Quando tu entrar em oração, o diabo vai entrar na tua mente e dizer assim, ó, tu lembra daquele pecado que tu fez?
Não lembra não? É como diz. Só que você vai, poxa, é verdade, ó. Mas se tu já pediu perdão, o Senhor nem lembra. Amém? Aí o que o Jesus entra e diz, ó, para de acusar ele. Para de acusar, porque o pecado que ele cometeu, aquilo que ele fazia lá atrás, o meu sangue já pagou. Amém? Por isso que ele diz, por isso que ele fala assim, ó, alguém justo, declara alguém justo. Jesus, irmão, ele vai ser justo por mim e por você, irmão. Ele vai ser justo, ele vai se mostrar justo para Satanás por nós, que ele sabe que nós pecamos, nós erramos, nós somos falhos, mas nós queremos andar na justiça do Senhor. Amém? A gente sempre tem que fazer isso, irmão, tentar andar na justiça de Deus, andar na palavra, porque para quando você entrar em oração, Jesus entrar contigo, e aí quando o Satanás colocar na tua mente que você não é merecedor, Jesus vai dizer, deixa comigo que ele é justo, e ele já venceu, ele é justo, porque ele está do meu lado e eu sou o juiz dele, eu sou o advogado dele. Amém? Continua. A justificação inclui mais do que o perdão dos pecados e a remoção da condenação, pois no alto da justificação Deus coloca o ofensor da posição de justo. O presidente da República, por ocasião do Natal ou do Ano Novo, pode indultar, conceder perdão a um criminoso. Não pode, porém, reintegrá-lo na posição daquele que nunca desrespeitou a lei. Ora, sem a justificação que vem pela fé, jamais teremos paz com o Senhor. E se não teremos paz com Ele, podemos esquecer, jamais seremos abençoados. Mas graças a Deus, isso é possível. É para isso que Ele nos convida. Sendo, pois, justificado pela fé, temos a paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Irmão, eu creio que aqui já deu para nós entender um pouco do que, como é que eu entro em oração com Deus. Primeiro, você entra glorificando a Ele. Segundo, você lembra a Ele o que você quer que Ele faça. Depois você apresenta as tuas razões, falando para Ele, Senhor, a tua palavra me diz isso e me diz aquilo, então eu sou merecedor. E por último, para que Ele possa te justificar, para que Ele possa dizer, é verdade, o meu filho está falando a verdade, então eu vou entrar com ele nessa batalha. Amém? Vamos fazer a prova depois, a liçãozinha? Vamos ficar de pé, irmão?